de cada um, no nome de Jesus. Eu quero aqui aproveitar então, já que os irmãos estão de pé, para ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2. Verso 24. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela aí. Nem que seja no celular, né? Mas vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 2, 24 diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu tomar essa água. É um prazer estar aqui, viu, querido Jesus? Amém. Mais uma vez aqui nessa tribuna, a apresentação, a oração. Louva a Deus pela vida dessa igreja, do pastor divino. Amém. E conversando com ele no WhatsApp hoje, está no frio. Eu vou dar uma foto de lá, nevasca. Então é uma honra poder estar aqui. O pastor divino é um grande amigo, conheci ele através da irmã Elma, do Márcio. E depois que nos conhecemos, criou uma afinidade, aquela mesma afinidade de Davi e Jonas, né, que estavam ali, aquela amizade. E eu me sinto honrado também rever ali o pastor Jandir. É um prazer revê-lo aqui, meu querido. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Meus irmãos, Michel, quando você falou que, como é que é a palavra? Porque as irmãs todas riram, né? Ficaram satisfeitas que o erro é do homem. Eu vou contra esse caminho aí, viu, irmãos? Não vão ficar com raiva de mim, não, tá, irmãs? Eu estou brincando aqui, mas eu vi que as irmãs ficaram felizes, quando você falou isso, né? Mas a gente sabe que o casal, os dois são responsáveis, né? Então nós vamos falar aqui, eu quero falar um tema relevante a isso, sobre família. Porque para começar uma família, irmãos, o que precisa ser feito em primeiro lugar? Uma união. Um casamento, porque através da união, através desse casamento, surge uma família, e aí começa a vir os filhos. Interessante isso. Antes de entrar no assunto, eu lembrei, tem um Êxodo, abre aí, queridos, em Êxodo, tem um texto, Êxodo 20, no verso 12, fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aqui, esse texto aqui, nós vamos falar sobre o cônjuge, mas também é importante, por ser um culto de família, nós falarmos sobre os filhos também, porque o texto está bem claro aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe se eles te derem amor. Honra teu pai e tua mãe se eles cuidarem de você. É isso que está escrito? Não é. Honra teu pai e tua mãe. É interessante aqui, irmãos, que se você honrar o teu pai, se você honrar a tua mãe, existe uma promessa que você prosperará. Se você for ver a Bíblia, existem na Bíblia mais de 10 mil promessas, queridos. E é interessante que Deus resolve iniciar essas mais de 10 mil promessas com o texto: honra teu pai e tua mãe, para que prosperem os seus dias sobre a face da terra. Ah, pastor, é muito fácil você falar isso, porque o seu pai, você veio de uma família. Irmãos, eu não quero entrar nesse contexto, se seu pai te abandonou, se você não conhece a sua mãe, se você veio de um nascimento não programado. A questão não é essa. Talvez até mesmo se você veio, nasceu através de um abuso, não. Mas o texto ele é bem claro, que o sucesso da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, tem a cara dos nossos pais. Nós precisamos honrar. Sabe por quê? Porque senão você vai começar um casamento disfuncional. Você começa um casamento torto. Ah, mas meu pai... Irmão, esquece isso. Esquece. Ah, porque meu pai não vale nada. Tudo que meu pai fez e minha mãe fez foi não presta, foi errado. Irmão,
você. Olhe para você. Você foi feito, deu certo. O que o seu pai e sua mãe fizeram naquele dia que eles se encontraram, deu certo. Olha você aí, irmãos. É isso que você tem que pensar. Porque senão eu vejo famílias não prosperando. Nós lemos o texto aqui, ó, portanto deixará o homem pai e mãe. A gente entende, é assim mesmo, que deixar pai e mãe quando se casa é geograficamente, é sair. Não, irmãos. É melhor dizendo, é isso também. Mas o principal, quando você deixa pai e mãe, você precisa deixar emocionalmente. Porque se você tem uma ferida com seu pai, se você tem uma ferida com sua mãe, e talvez você não verbaliza, mas você fala assim, olha, eu estou saindo daqui, eu estou casando para nunca mais voltar nessa casa, por culpa de vocês, eu estou indo embora. Sabe o que acontece? Quando você casa, quando você une-se a sua mulher, você, ó, coloca o seu pai de um lado, coloca a sua mãe do outro, e vai no casamento com eles. Porque você veio, você sofreu abuso. Eu não estou, entenda isso aqui nessa noite, eu não estou justificando, mas eu quero que você tenha vida, e para você vida, você precisa deixar o seu pai e sua mãe. E deixar pai e mãe é reconhecer que o que eles fizeram era o limite deles. Não importa se você apanhou, não importa, irmãos, é deixar. Não é concordar com os erros, não é concordar com os abusos, com a violência, não, de forma alguma, não é isso. Mas se você carrega essa mágoa em seu coração, você vai levar eles, e você vai levar eles, e aí quando você une-se a sua mulher, ou vai unir-se ao seu esposo, aí você começa o quê? A ter contenda no casamento, a ter briga. Você não vale nada, você é isso. Sabe o que é isso? Reflexo do que você deixou. É um reflexo. Então os filhos precisam entender isso aqui nessa noite. Que honrar pai e mãe, você consegue prosperar. Você consegue caminhar. É isso que nós precisamos entender. Os filhos precisam compreender isso. Porque eu estou vendo muitos filhos que não estão honrando seus pais, não estão honrando as suas mães. E isso traz prejuízo para a sua vida. Isso é fato, isso é fato. E eu quero aqui, nessa noite aqui, irmãos, falar para você que eu estou convicto, eu tenho plena certeza que o seu casamento é o seu maior investimento. Amém, verdade. A sua família é o seu maior investimento. Não existe nada na sua vida que te consome mais do que um casamento. Não existe nada na sua vida que tenha um nível de relacionamento que te exige mais, irmãos. Sabe por quê? Porque casamento é uma das relações mais intensas que um homem e uma mulher pode ter. O casamento é uma das relações mais perfeitas. Por quê? Porque ela traz alegria, ela traz gozo, o casamento traz satisfação, o casamento traz união, o casamento traz prosperidade, mas, e aqui cabe o mas, bendito mas, né? Mas também, depois disso tudo que eu falei, dessa relação intensa, dessa relação prazerosa, o casamento também, ele pode ser algo que mais frustra um homem e uma mulher. Nós temos percebido isso. E casamento, irmãos, é algo que nós acreditamos. Casamento, querendo ou não, todos acreditam em casamento. Nós acreditamos nisso. Tanto é que quando você casou, você deu uma festa, não é isso? A grande maioria aqui, mesmo que seja uma festa simples, você deu uma festa, você chamou os seus amigos, você chamou os seus parentes, você deu uma cerimônia, você gastou aí, quem sabe no mínimo aí, eu vou chutar aqui, uns 10 mil reais, é isso que a gente gasta no casamento? Não, na minha época foi bem menos. É bem mais, né? Se for somar hoje em dia, tanta coisa. Eu vi um casamento um dia que o presente dos... Já foi 10 mil. Já foi 10, né? Hoje os casamentos são muito ostentação, a verdade é isso. Hoje as prestações são 10. São 10 mil, né? Olha só, olha o investimento que é um casamento, irmão. Você já ficou diante de um juiz na quinta-feira anterior,
ao sábado, ou na sexta, não sei, ou uma semana antes, né, dependendo aí do cartório. Você ficou diante de um ministro de Deus ali, seja um padre, seja um pastor, seja até um pajé, é uma autoridade. E casamento é levado assim, a autoridade ali, diante de uma autoridade, não importa qual seja. Isso aconteceu com você. Para quê? Para que vocês pudessem construir uma família, para que vocês pudessem viver juntos. Mas pasmem, irmãos, pasmem. Em 2023, só no Brasil, 440 mil casais se separaram, segundo o relatório aqui do Registro Civil. 2023, 440 mil casais se separaram. E quando você vai fazer um estudo sobre isso, existem 3 motivos principais que levam um casal a se separar. E o primeiro de todos, quem sabe qual que é? Dinheiro? Não, continua sendo a infidelidade. Infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal, ela tem assolado os casamentos. E isso tem destruído vários casamentos. E estudando essa área de relacionamentos, nós podemos ver assim, levantamos assim umas 17 questões que pode levar uma pessoa a trair. Veja bem, não se justifica, é errado, é pecado, mas estudando relacionamentos, sem ir para o senso comum, sem ir para o emocionalismo, existem 17 fatores que levam a pessoa a atrair uma outra pessoa, e são inúmeros. A primeira de todas é a falha de caráter. A falha de caráter, ela tem assim atrapalhado muito isso. Então eu vou só falar aqui rapidinho. Relacionamento desgastado, que é o ciclo do desamor, não existe mais amor. Carência afetiva, carência sexual, falta de amor, falha de coragem, envolvimento afetivo real com uma outra pessoa, atrasos para o fim de relacionamento. Veja bem, eu estou falando isso aqui no contexto homem e mulher, não estou falando no contexto cristão, que a gente explora, né, essas questões. Então assim, atrasos do fim de relacionamento, tem relacionamentos que acabam, né, ali, e ficam demorando, ficam tentando, não vão para Deus para tentar resgatar esse relacionamento, e acabam traindo crenças que são mitologias sociais. Quem é traído é bobo, já viu aquela mensagem assim? Traição apimenta a relação, tem gente que fala muito sobre isso, né? Comportamento vicariante, você copiando ali o modelo, talvez dos seus pais, que traía sua mãe, de um amigo, de um professor, autoestima baixa, disfunções sexuais, transtornos mentais, que é compulsões, borderline, esquizofrenia, isso também causa. Dado troco, isso faz a pessoa trair. Vício emocional, dependência, influências externas e curiosidade. Então assim, mais uma vez aqui, isso não é justificativa, mas essas questões, se você não levar elas, se você não tentar buscar um conhecimento bíblico, não buscar uma ajuda, isso acaba acontecendo. O segundo são diferenças. Nós somos uma geração que a gente não suporta mais, nós não toleramos conviver com pessoas que não parecem conosco. Já percebeu isso? A indiferença é a segunda causa de término de relacionamentos. Nós estamos muito polarizados. A gente percebe muito isso aí no nosso meio, na nossa sociedade. Nós não queremos nos envolver. E interessante isso, que a tecnologia, as mídias sociais contribuem para isso, para que a gente viva numa bolha. Um exemplo, se você recebe lá uma mensagem no Instagram, sei lá, qualquer mídia social, falando mal de certo político, e você vai postar do político A, por exemplo, e você posta na sua rede, você replica aquela mensagem, aquilo dali vai ficar só na sua bolha.
É por isso que é muito polarizado, é por isso que quem é PT é PT, quem é de direita é direita, não muda por causa disso, irmão. Porque não, as questões deles não chegam em nós e a nossa não chega na deles. Então existe essa polarização. O terceiro fator, maior fator de separação entre casais é a criação de filhos. Muitos não sabem lidar como cuidar dos seus filhos. Muitos filhos acabam entrando, intrometendo nas relações conjugais dos seus pais. E isso é tão assim, as pessoas não suportam mais os filhos. Muitas das vezes um filho, ele vem num casamento para fortalecer ali aquela relação, mas muitas das vezes, hoje em dia, melhor dizendo, isso tem que trazer problemas. Quer ver um exemplo? Quem tem avó aí? Quantos filhos sua avó teve? Fala, né? 18 filhos? 18 filhos, né? Vamos ficar com esse aqui. Misericórdia. Sua avó é viva, querido? Qual que é o maior prazer da sua avó no final de semana? Cozinhar, até hoje. Cozinhar? Tem filho lá com ela aí. E ela cozinha para quê? Ela preocupa em ver todo mundo com a barriga cheia. Exato. E isso não só os filhos, né? Creio, se tiver alguém que morreu, mas os netos também, não é isso? O maior prazer de uma avó nossa, de uma mãe, é estar ali à mesa com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos. Irmãos, hoje em dia, tem muitas mulheres que ao ter o primeiro filho, ela surta, ela não suporta, ela não aguenta mais, é um trabalho. Então assim, e isso tem refletido nas separações. E eu queria aqui trazer uma reflexão, nem que seja bem rápida, sobre a respeito desse grande desafio que é um casal viver em uma sociedade tão adoecida, irmãos. Porque nós estamos vivendo uma sociedade adoecida, isso é fato. Porque a sociedade nossa, ela está perdendo os valores. Valores são fundamentos. Então a sociedade, a família, essa geração moderna de hoje, ela assim, a afetividade não existe mais nela. Você percebe isso. Nunca se ouviu falar de tanta doença emocional como nos dias de hoje, irmãos. É um negócio assim assustador. As pessoas estão adoecidas emocionalmente, elas surtam por qualquer problema. Nunca se viu tanto transtorno obsessivo, tanto transtorno, tanta compulsividade nas pessoas, e isso tem atrapalhado muitas relações conjugais. É uma geração extremamente levada ao divórcio, qualquer coisinha ela se separa. Existem estudos, irmãos, aqui no Brasil, que a cada ano o divórcio só aumenta. Cada ano só aumenta, é desafiador de estar casado hoje em dia. E todos nós sabemos que quando você casa, você faz plano, você tem sonhos, e esses planos, esses sonhos, na grande maioria, ele está relacionado ao casamento. Os nossos sonhos, os nossos planos, são todos relacionados ao casamento, a grande maioria delas, melhor dizendo. Então, se você casou, você entrou numa das maiores intensidades da sua vida, na relação da sua vida, é o casamento. O casamento exige muito. E se você for perceber, através de estudos, você vai perceber que 90% das nossas discussões não tem nada a ver com casamento. Quando eu falo nossas discussões, dos casados, dos casais, eu estou querendo dizer para você que apenas 10% das nossas discussões tem a ver com relacionamento de casamento. Olha que coisa interessante, só 10%. Esse é o desafio da família. Só que essa pequena parte, esses 10%, interferem muito no nosso conviver com pais, com filhos, no nosso lar, na nossa casa. E Romanos capítulo 6, verso 22, vai falar assim, olha só que interessante aqui Paulo fala: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Tudo que Deus faz na minha vida, meu irmão, tudo que Deus faz na minha vida é para produzir fruto. E esse fruto é o quê? O que Paulo fala? Esse fruto é o quê? A santificação. Santificação
não é algo que eu faço para receber de Deus, mas sim é aquilo que eu já recebi de Deus. A Bíblia fala assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém na minha vida. Vocês entendem isso? Não é assim, eu não sou santo, porque veja bem, até o mais perverso um dia ele vai estar diante de Deus. Ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Mas o texto fala assim, ó, sem o qual ninguém verá a Deus. E esse ver a Deus está na sua vida, irmãos. Porque quando você busca a santificação, o seu vizinho, o seu cônjuge, os seus filhos, eles estão vendo Deus na sua vida. A santificação é para isso. É para que as pessoas possam ver Deus na minha vida. E eu preciso buscar a santificação, porque senão eu não estou cumprindo o ídolo de Jesus. A santificação, ela começa em mim. Sou eu em primeiro lugar. O pastor Jonathan falou algo interessante aqui. Eu quero só mostrar uma outra visão. Porque lembra quando você pega um avião, e quando você está sentado lá antes do avião decolar, o comissário de bordo, ele aparece lá e ele começa a falar o quê? Está aqui, começa a mostrar todo as partes emergenciais do avião, e ele tem uma hora que ele fala assim, ó, caso ocorra despressurização na cabine, máscaras cairão do teto, e você pega essa máscara e coloque no seu companheiro de banco, depois coloque em você? É isso que fala? Como é que fala? Coloque em você primeiro. É em você primeiro, depois você coloca no outro. Tem que começar em você. E aí a gente fala assim, primeiro Deus, depois família. Há 20 anos atrás era igreja, depois emprego. Hoje mudou, hoje é emprego, depois... Não, irmãos, primeiro Deus, depois você. É você que tem que estar bem. Porque se você não estiver bem, a sua família não vai bem, o seu emprego não vai bem, nada vai bem. Na realidade, irmãos, eu não sei se... Eu penso que não tem esse negócio de primeiro lugar, tem que ser tudo junto ali, irmãos. Não tem primeiro, segundo, terceiro, é tudo junto. Eu tenho que estar buscando a Deus, eu tenho que estar bem com a minha família, eu tenho que estar bem com a minha esposa, eu tenho que estar bem na igreja, tudo tem que ser tudo, não existe essa classificação, irmãos. E interessante que a carta aos Efésios, Paulo vai falar muito sobre isso. Ele vai nos orientar como um casal, como um cônjuge, ele se comporta diante dessa sociedade que eu disse que está adoecida. Olha o que é Efésios 5, a partir do verso 21 fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí ele começa falando assim: vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. E aí ele frisa: por quê? Por que eu tenho que sujeitar o meu marido? Porque o marido é o cabeça da mulher. Paulo deixa isso claro. Como também, aí faz uma comparação, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do povo. Ele faz essa comparação. De sorte assim, como a igreja está sujeita a Cristo, olha só o que ele fala: assim também as mulheres sejam sujeitos em quase tudo, em poucas coisas. Ele fala assim: sejam sujeitos em tudo aos seus maridos. Aí depois ele vem falando dos maridos: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Olha o que Paulo fala: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E aí, olha só que Paulo, irmãos, ele dá um protocolo de um casamento cristão, um modelo. E isso aqui não é uma sugestão de Deus. Deus está sugerindo. Não, irmãos, é uma ordenança. Lá no verso 32, ele vai falar assim: ó, grande é este mistério, digo porém, a respeito de Cristo e a igreja. Irmãos, casamento é um símbolo do encontro de Jesus com a igreja aqui na terra. Paulo, ele fala isso tudo, começa em Efésios lá 21, para chegar no verso 32 falando assim: mas eu estou falando é da união de Cristo com a igreja, é símbolo.
A submissão da mulher em tudo pelo seu marido, é interessante isso aqui. E esse amor sacrificial que o marido entrega para sua esposa, como tratando ela como um vaso mais fraco, como se fosse o seu corpo, mostra a união da igreja de Cristo com a igreja aqui na terra. Então assim, Paulo ainda vai deixando regras claras. E quando o casamento termina, quando o casamento acaba? Quando o marido, talvez ele troca a esposa de 50 por uma mais nova, ou quando a mulher trai o seu esposo, ou quando eles não suportam mais olhar para a cara do outro. Quando isso acontece, irmãos, no nosso meio, sabe o que está acontecendo? Sabe qual é a mensagem espiritual que a gente passa? Que o Senhor Jesus, ele pode ter uma outra igreja. Que uma igreja, ela pode escolher um outro Senhor que não seja ele. É essa a mensagem espiritual. Porque Paulo vai falar em Efésios 5:22 que é muito difícil para a mulher ser submissa. Ele deixa isso claro. E ele vai falar também que é muito difícil para o marido amar a esposa, um amor sacrificial, lá de 1 Coríntios capítulo 13. É por isso que ele deixa essas orientações. E eu tenho visto muitos casamentos aqui serem destruídos, irmãos, por causa de quê? Por causa da insubmissão. Satanás tem entrado, porque a esposa está sendo submissa, não está sendo submissa ao seu marido. A gente tem visto isso, irmãos. E isso tem destruído vários casamentos. Porque o marido não tem amado a sua esposa, não tem se entregado por ela. Então a gente precisa entender isso. É desafiador. Mas se nós formos entrar no discurso do mundo, entrar no discurso mundano, o que vai acontecer? Os nossos casamentos vão se desfalecer, vão se acabar, irmãos. Então a gente precisa entender como Deus quer agir na nossa vida. Tem maridos que reclamam que essas mulheres, elas não o obedecem, elas os maltratam diante de outros homens, diante dos filhos. E a cadeia de autoridade, irmãos, quando isso acontece, quebra uma cadeia de autoridade que ocorre no céu. Essa palavra, ela traz muito incômodo às pessoas que ouvem isso dentro da igreja. Porque eu tenho percebido isso, que muitos pastores estão com medo de pregar essa palavra de submissão. Eles não querem mexer, é mexer com caixa de marimbondo. Mas precisa falar, querido. Quando a mulher ela não é submissa ao seu esposo, você não traz meu esposo. E olha, eu estou falando de submissão a um homem de Deus. Eu estou falando para o marido entregar-se a sua esposa para uma mulher de Deus. Então tira, não venha com isso. Porque você não conhece meu marido, você não conhece a minha esposa. Não. Eu estou falando para pessoas crentes. Eu estou falando para pessoas que vão morar no céu. E a Bíblia fala isso, irmãos. E essa questão de quebrar cadeias, irmãos, de delegação, isso é perigoso. Existe uma autoridade que foi delegada. Já viu um guarda rodoviário? Um guarda franzino, vem lá uma carreta carregada de minério. E ele fala assim: eu vou parar aquela carreta ali agora. Ele simplesmente entra no meio da BR, põe um apito na boca, apita e levanta a mão. Se você for olhar para a lógica, eu sou uma loucura. Uma carreta de não sei quantas toneladas vindo ali naquela rodovia. E o que acontece? O guarda franzino ali. O que o motorista da carreta faz? Ele para. Por que ele para? Porque ele entende que alguém delegou uma autoridade para aquele guarda. Que, no caso, foi o Estado. Então ele entende isso, irmãos. Deus, ele delegou uma autoridade ao marido. E a esposa precisa compreender isso. A esposa precisa entender isso. Essa autoridade que Deus dá ao marido não é para subjugar, não é para massacrar, não é para pisar de forma alguma. É para orientar, é para organizar, é para mostrar o rumo que deve seguir. Isso é uma liderança, irmãos. Agora, quando a mulher ela rompe essa cadeia de autoridade, o mundo espiritual entra em trevas, e entra em grandes trevas, irmãos. Se nós formos caminhar lá no princípio, nós vamos ver um anjo de luz, o quê? Se transformando em um anjo de trevas. Por quê? Porque ele quebrou uma autoridade. A gente vê isso, irmãos. A diferença de Satanás, melhor dizendo, de Lúcifer e Satanás,
é simplesmente quebra de autoridade. A gente vê isso na Bíblia. Tornou-se demônio aquele que era anjo de luz, porque ele não obedeceu, ele era ungido. Então eu, como casal, eu preciso entender que existe uma ordem, que existe uma hierarquia, porque o nosso Deus é um Deus ordeiro. Deus, ele coloca ordem. Não era assim lá no início? A terra era sem forma e vazia. Deus vai colocando ordem, irmãos. E qual que é a ordem da nossa família? Qual que é a ordem da nossa postura? E aí tem um salmo, é interessante que tem um salmo 128. O salmo 128, ele é um salmo para o homem. Nós lemos muito ele em culto de família. Ele é um salmo voltado para a família, mas ele é um salmo do homem voltado para a sua família. O salmo 128, ele é assim, é do homem em relação à sua família. Porque se você pegar o verso primeiro, vai falar assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem, o varão, aquele. Irmãos, mulher, preste atenção. Você precisa orar, pedir a Deus para colocar um homem temente na sua vida. A mulher precisa entender isso, irmãos. Você precisa ter um homem temente. Porque se eu tenho temor de Deus, eu não pego, irmãos. Está aqui a minha esposa, eu não traio ela, irmãos, porque eu fiz um compromisso com ela lá no meu casamento, porque eu a amo. Não, irmãos. Eu não traio a minha esposa porque eu tenho temor de Deus. A verdade é essa. Eu não vou ser prepotente, mentiroso aqui e falar, não, porque eu tenho respeito. Não, irmãos. A mulher precisa entender isso. Você precisa orar para ter um homem temente a Deus. Porque um homem temente a Deus, ele não trai. Vocês temem a Deus? Vocês amam a Deus? Amém. Amamos. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já traíram Deus? Não precisa responder. Mesmo amando, a gente trai. Mesmo amando, a gente trai. Se a gente faz isso com Deus, quanto mais com um comedor de feijão. Não é verdade? Mas se eu tenho temor, aí não. Eu posso falhar, mas eu me arrependo, eu choro, né? Então a gente precisa entender isso, irmãos. O diabo, irmãos, ele caiu, foi do céu, não foi do inferno. Porque ele perdeu o temor. Lembra de Geazi, o moço de Eliseu? Geazi, ele caiu, foi com as bênçãos que Eliseu iria receber. Não foi com um vídeo pornográfico no celular dele, não foi isso não, irmãos. Se você não tem temor a Deus, irmãos, até as bênçãos que você recebe, ela te derruba, sabia? Nós precisamos ter temor ao Senhor. Nós precisamos ter caráter. Se eu não tiver temor a Deus, até o meu chamado, irmãos, ele pode se corromper. Eu preciso entender isso. Quando nós não temos temor, a gente destrói a nossa vida, a gente destrói o nosso casamento, a gente destrói aquilo que Deus nos deu. E há algo interessante que muitos falam assim, mas é porque a tentação foi grande, a situação foi confrontante, o lugar era propício, eu não consegui. Irmãos, existem dois casais na Bíblia que me chamam muito a atenção. Eu vou pegar dois casais na Bíblia aqui, que mostra isso, sabe? Que não são as consequências, não são as condições favoráveis. Existe um casal na Bíblia, irmãos. Pensa num casal que ouviu a voz de Deus. Pensa assim num casal, nunca existiu na humanidade um casal que teve tanta intimidade com Deus quanto esse casal. Ele ouvia a voz de Deus perfeitamente, irmãos. Eu não tenho dúvida que esse casal ele foi feito um para o outro. Eu não tenho dúvida. Os irmãos conseguem pensar quem é esse casal? Adão e Eva. Foram feitos um para o outro. Sim ou não? Sim. Foram feitos, irmãos. Eu não tenho assim. Eu vejo que Eva não tinha nenhuma dificuldade em pensar que aquele homem era o homem da vida dela. Adão não tinha nenhuma dificuldade, nenhum questionamento, irmãos, de entender que Eva foi feita para ele. Eles entendiam muito bem isso, irmãos. O momento era perfeito. Não existia nada que podia atrapalhar aquele casal. Não havia ali nada, maldição hereditária, isso não existia ali naquela vida daquele casal, irmão. Aquele casal tinha algo que muitos aqui desejavam ter,
Na realidade, muitos desejavam não ter. Aquele casal não tinha umbigo. Eles não tinham. O que é isso, não ter umbigo, irmãos? É não ter parente. Você não vê de alguém. Eles não tinham, irmãos. Olha que maravilha, né? Você lembra, sabe aquele parente que muitas vezes a gente tem ali? Né? Eles não tinham isso. Era uma maravilha, irmãos. Porque tem gente que diz assim, se meu parente é um peso na minha vida, meu irmão, tem gente que fala até dos pais, dos filhos, né? Eles não tinham isso. Adão e Eva não tinham parente, não tinham irmão, não tinha ninguém, irmãos, eram só eles ali. Aonde que eles moravam? Como é que chamava o lugar que eles moravam? Jardim do Éden, né? Que é o paraíso. Você vê, irmãos, moravam no paraíso, não tinha vizinho. Não tinha, né? Não tinha aquele vizinho demoniado que liga o som à noite aí, ó, né? E fica aquele batidão, não tinha tiroteio, não tinha nada disso, irmão, não tinha, é incrível. Eles moravam no paraíso, não chovia, né? Nós pegamos uma semana muito chuvosa, né? Muitas pessoas aí perderam suas casas, não tinha isso, não tinha tempestade para estragar, não tinha nada. Irmãos, a Bíblia fala que saía um vapor, da onde? Da terra, assim. Eles moravam em Caldas Novas, irmãos, águas termais ali, ó. Era um paraíso que eles estavam, não tinha nada ali, irmãos. Quem pregava para aquele casal, queridos? Todo dia, na viração da tarde, quem é? Imagina as mensagens que aquele casal ouvia, irmãos. Olha que maravilha. Me responda uma coisa: quantos por cento havia probabilidade daquele casal falhar? Zero. Para mim é zero. Para mim é zero. Era impossível. Irmãos, eles sabiam o que podia fazer e o que podia não fazer, porque Deus ditou bem para eles assim. Eles não tinham dificuldade de entender, porque Deus falou com eles, irmãos. Eles podiam falar assim, eu não entendi direito, como é que é o negócio? Deus explicou para ele, vem cá, meu filho, né? A Bíblia fala que eles ficavam nus. A Bíblia fala que eles moravam no jardim, igual criança, né? Na minha época os menininhos andavam pelados, eu lembro disso, né? Os menininhos pequenininhos. Para mim, a Dona era criança, morava no jardim, estava nu ali, Deus pegava na mão, aqui ó, vem cá, tá vendo essa tomada aqui, ó? E o dedo aqui não, senão você vai chorar. Foi isso que Deus falou com eles, ó. Tá vendo aquela árvore no meio do jardim? Todas essas crianças podem. Vocês estão entendendo nada? Eu estou, sim, eu estou. Eu estou entendendo? Qualquer um você pode pegar, qualquer um. Mas aquela ali, a do conhecimento, não pega. Beleza? Tranquilo? Fechou? Show de bola, pode deixar. Deus ditou para eles, irmãos. Deus chegou para ele e falou isso. Deus não deixou dúvida nenhuma para eles. Mas numa tarde, ou sei lá, numa manhã, ou talvez numa noite, não sei. O que aconteceu? Por causa de um lanche, por causa de uma merenda, eles colocavam tudo a perder. Olha só, vocês já pararam para pensar que a humanidade ela se perdeu por causa de uma jaca? Sei lá, de uma banana? Olha que loucura, irmãos. Se você for pensar para raciocinar, não foi por causa assim de uma segunda Eva que Adão estava olhando, não foi porque eles brigaram e ele bateu nela, não foi isso não, irmãos. Foi por causa de uma merenda, por causa de um lanche, por causa de uma fruta, que eles colocaram tudo a perder. É incrível isso. Então a questão não é pecadão aqui, não é isso, irmãos. Você pode colocar tudo a perder na sua família por uma coisa pequena, por uma coisa simples, que você não está percebendo o que está acontecendo. Interessante, Satanás ele não chegou para Eva assim e foi falando assim, olha, o assunto aqui é o seguinte, eu quero dizer para você aqui que esse negócio de Deus aqui não dá certo, você está presa num jardim aqui, você não conhece o mundo é muito grande, você tem que... Não, irmãos, Satanás não usou isso. O tema da conversa de Satanás para com Eva foi o quê? Foi Deus. Foi Deus. A maior estratégia de Satanás é essa, queridos. Ele pega ali uma estratégia, ele muda a verdade. Ele pega algo que Deus falou e transforma em mentira. Foi isso que ele falou. Ele não usa essa expressão, não foi assim que Deus disse? Ele muda, queridos. Caíram por causa de um lanche. Caíram por causa de uma fruta. Por causa de um problema pequeno. Às vezes a gente acha que vai destruir o nosso casamento, é algo grande. Não.
Pode ser algo pequenininho que está nascendo aí, ó. Não importa. Você precisa entender isso aqui, irmãos. Se Deus falou, é simples, obedeça. Não muda as coisas de Deus. Não importa o que Deus falou. Se Ele falou, nós precisamos entender e seguir. Porque as circunstâncias aqui para esse casal eram favoráveis. O lugar que eles moravam era favorável. A pregação deles era perfeita, era favorável. Tudo era favorável. A união era favorável. E eles caíram, eles fracassaram. Mesmo assim eles fracassaram. E quando eles caem, é interessante isso. Quando eles pecam, Deus chega para Adão e para sua mulher, e Deus não pergunta o que eles fizeram. Vocês já perceberam isso? Quando eu estou vendo alguém fazendo algo errado, principalmente as minhas filhas quando eram pequenas, e elas estavam lá no gritinho mexendo, né? A primeira coisa que você vê a pessoa, o que você fala? O que você está fazendo? A pessoa assusta assim. Deus não falou isso para eles. Deus chega para Adão e fala assim: Adão, onde você está? Olha o que Adão fala. A gente só faz o que nós fazemos quando nós estamos perdidos em nossos valores, quando nós não sabemos aonde nós estamos. A segunda coisa que Deus pergunta para ele é: quem te fez saber? Quem mudou isso na sua cabeça? Quem mudou os valores que eu coloquei? Aquele compromisso que você fez lá atrás, por que mudou? Quem foi que fez isso? E aí só depois que Deus chega e fala assim: o que você fez? O que você fez, Adão? Olha só as perguntas que Deus faz, irmãos. Então a gente tem que ficar atento com isso. Entenda uma coisa, a gente fica reclamando assim: ah, se eu tivesse mais dinheiro, ah, se eu tivesse uma pessoa mais nova do meu lado, ah, se eu... Não, irmãos, Adão tinha tudo, a mulher era perfeita, o homem era perfeito, e eles caíram. Agora, um outro casal, que teve todas as circunstâncias contrárias, eles conseguiram seguir o propósito de Deus na sua vida. Pensa numa família pobre, pensa numa família que não tinha nada, que passou por dificuldade. José e Maria, a família de Jesus ali na terra. Essa sim, irmãos, isso aqui, pasma, a gente, isso não está na Bíblia. A gente entende isso pela cultura que a gente estuda. E a cultura judaico-cristã, ela fala que a diferença de idade daquele casal era grandiosa. Os estudiosos falam que Maria tinha aproximadamente, ela ficou grávida com 12 a 15 anos de idade. José tinha de 35 a 45 anos de idade. Olha a diferença monstruosa de idade. É claro que naquela época, eu perguntei aqui das suas avós, a sua avó de 15 anos é totalmente diferente de você, da sua filha com 15 anos hoje em dia, isso é fato. Mas a diferença era gritante, irmãos. Era muito grande. E Maria, ela fica grávida de quem? Me responda aí. A gente sabe por que a gente acredita nisso? Em primeiro lugar, porque está na Bíblia e porque nós temos o Espírito Santo de Deus que fala conosco. Mas entenda isso na cabeça de um judeu. Entenda isso na cabeça de um judeu. Uma mulher ficar grávida de Deus, do Espírito Santo. Isso é nivelar Deus a Zeus, o Deus do Olimpo. Porque na história grega, eram os deuses do Olimpo que desciam à terra, tinham relações com as mulheres e nasciam o quê? Os semideuses, não é isso a história? Hércules, não sei o que, Perseus, era assim. Então, irmãos, imagine só. Olha que coisa, a gente só crê nisso porque está na Bíblia. Porque se eu fosse usar pelo pragmatismo, não era mais fácil assim, quando José casava, tinha festa, quando eles iam para o quarto, aí quando José começava a tirar a roupa, aí o anjo aparecia: oh, peraí, não encosta nela não, porque quem vai gerar um filho nela vai ser o Espírito Santo. Era a coisa mais lógica para fazer, entre aspas, na nossa lógica humana, é claro, né? Mas não, irmãos. Ela engravida, dando desposada, e isso deu um problema terrível na vida de Maria, não só de Maria, mas de toda a sociedade. Você vai ver mais à frente os fariseus chamando Jesus de filho de fornicação. Ele já era adulto. Esse estigma ficou taxado ali na vida de Maria. Maria passou tanto aperto, irmãos, que ela teve que correr para casa da sua prima. A murmuração foi tanto ali.
Então assim, olha que situação complicada. Aí Maria prestes para ganhar Jesus, José leva ela para Belém, para um censo, para a sua cidade natal. E aí o que acontece? Quando José está caminhando no deserto do jumentinho, o que para do lado de José? Um camelo grande, com uma casa em cima, motorhome, camelo home, vamos dizer assim, com ar-condicionado, e fala: sobe José, sobe Maria. Aí José está vendo? A gente está recebendo essas bênçãos porque você está carregando o Salvador no seu vento. Foi isso que aconteceu, irmãos? Quando ele chega lá no resort, né? Porque lá em Belém tinha um resort à beira-praia. E aí quando ele põe o pé no resort assim, aí começa a soltar fogos, começa a vir uma banda tocando. Você é o casal 1247. E quando o casal 1247 tocasse aqui, vocês iriam ganhar estadia. Foi isso que aconteceu, irmãos? O seu apartamento aqui do lado tem um obstetra, pode chamar, tem um ginecologista, tem até um pediatra. Não, queridos. Não tinha vaga nem na estalagem, não existia. A situação era favorável? O ambiente era favorável? Não. E olha só como é que esse casal ele conseguiu suportar aquele. Então entenda isso aqui, meu irmão, minha irmã, você que é casado. Não são as coisas adversas. Não é porque você está passando dificuldade financeira, não é porque você não tem uma boa casa, não é porque seus filhos estão dando trabalho que você não pode ter um bom casamento. Pode sim. Se eu tivesse dinheiro. Não, queridos. Eu entendo que existem pessoas que casaram errado, que talvez não buscaram o Senhor como deveriam buscar, que casaram por impulsividade, que casaram por orientação de outros, e aí sim quebraram a cara. Mas se você está casado com a sua esposa, se você está aqui nessa igreja buscando o Senhor, passando dificuldade no relacionamento, que a gente passa mesmo, entenda, lute por esse casamento. Eu costumo dizer que casamento, que divórcio, é porta de emergência, não é porta de saída. Já viu quando você vai no teatro, quando você vai no cinema, tem lá aquela porta ali, ó. Ela fica destrancada, é uma porta de emergência, começou a pegar fogo, vai por lá. Divórcio é isso, para mim é isso. Você não pode ficar com uma pessoa que te maltrata. Você tem que tentar buscar Deus, orar a Deus, buscar, mas se você está sendo ameaçado, se é uma pessoa que não te, que faz maldades com você ali, você não é obrigado a ficar com essa pessoa de forma alguma. Mas entenda que divórcio é porta de emergência. Nunca é uma porta de saída. Nunca, irmãos, é uma porta de saída. E a gente precisa entender isso, queridos. A gente precisa entender, porque senão o nosso casamento, a nossa família vai se desfalecer, vai se desintegrar. As igrejas vão ficar confusas com isso, porque não estão valorizando. Não é assim, irmãos. Então preste atenção para a gente finalizar aqui. A humanidade ela caiu no jardim, não foi no deserto. O primeiro culto na Bíblia, o primeiro culto que aconteceu na Bíblia ocorreu um assassinato. Incrível isso, né? Caim e Abel eles estavam oferecendo a Deus, cultuando a Deus. E eles brigaram, não foi por causa da mesma mulher, não foi por causa disso não. Eles brigaram por causa que eles estavam oferecendo a Deus uma adoração, uma oferta ao Senhor. Olha só isso. Lucifer, Satanás, ele caiu do céu, ele não caiu do inferno. Isso é para quê? Para nos mostrar que não é o ambiente, que não é o local, somos nós, irmãos. Tira esse negócio da sua cabeça. Sabe qual é o segredo que está revelado na Bíblia? Que você, marido, você deve amar a sua esposa, como também Cristo se entregou por ela. Você deve amar. E você não deve se entregar para a sua esposa. A Bíblia fala que Cristo se entregou para a igreja ou ele se entregou para Deus? A Bíblia fala que ele se entregou por ela, não para ela. Você, marido, você não se entrega para a sua esposa, você se entrega para Deus. Porque quando você se entrega para Deus, aí sim, aí você vai ter um amor sacrificial. Mas enquanto você ficar com essa vidinha murcha aí, ó, sem buscar a Deus, sem querer tomar um compromisso sério com o Senhor, as coisas não vão dar certo na sua vida.
Ah, pastor, essa mulher está me matando. Glória a Deus, irmão. Tem que matar mesmo, você tem que morrer por ela. Deixa ela te matar. Ah, pastor, eu não estou suportando mais. Essa mulher vai me matar, deixa ela te matar. Isso é assim, irmãos. Vamos preservar aquilo que Deus colocou na sua vida. Não descarte. Deus quer que você seja feliz no seu relacionamento. Assim como nós um dia iremos encontrar com o nosso noivo e vamos viver eternamente com ele, nós vamos ser esposa de Cristo. Deus, é isso que Paulo fala aqui no verso 33. É isso que Paulo fala. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que você possa entender isso, que você possa valorizar o seu lar, a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente cada vez mais em nome de Jesus.